E aí, Ciência do Origami Sati aqui. Quando você pensa no origami, a arte de dobrar papel, qual tipo de figura vem à sua mente? Aquelas garças tissurus, uma luminária enfeitada, um dragão todo articulado? Quando a gente começa a fazer dobraduras, a gente ouve falar de uma regra básica de que o origami deve partir de uma única folha de papel e que a gente muda a forma apenas com dobras. E aí podem vir alguns questionamentos do tipo, se usar cola ou tesoura, deixa de ser origami? Ou é apenas um ramo à parte? Nesse vídeo eu vou comentar quais são os tipos de origami que existem, quais os critérios de classificação e qual é a importância de entender os diferentes tipos de dobraduras. Para fazer as classificações, eu utilizo 3 critérios: a forma associada, a quantidade de folhas de papel e a técnica utilizada. Vamos começar aqui falando do origami tradicional. São dobraduras que têm como forma associada figuras representativas como animais, pessoas, objetos, plantas, dragões e também figuras geométricas, como poliedros variados. A quantidade de folha de papel é uma só. E a técnica utilizada são as dobras. O origami tradicional pode imitar o nosso mundo real, como também pode representar ideias abstratas. Pode ser bi ou tridimensional. O critério é sempre o mesmo: uma única folha e só dobras. Depois nós temos o segundo tipo de origami, o kusodama ou origami modular. É uma dobradura composta por diversos módulos iguais que formam uma bola orgânica com vários formatos. No Japão pré-moderno, antes da abertura do comércio japonês, nos anos 1850, os kusodamas eram bolas de papel que continham ervas medicinais e eram suspensas acima da cama dos enfermos para auxiliar no combate às doenças. Kusu vem de kusuri, que significa remédio, e dama, que significa bola. A forma associada é bastante variada, pode ser representativa ou geométrica, a quantidade de folhas de papel necessariamente é mais do que uma, sempre é um conjunto de módulos em papel, geralmente variando entre 6, 12, 24, 30, 60 ou 100 módulos. Além das dobras, as técnicas utilizadas são recortes, cola e até mesmo costura. O terceiro tipo é o origami tesselação. São padrões geométricos ou orgânicos que se repetem na superfície plana do papel, parecendo telhas ou mosaicos. A origem do origami tesselação tem como primeira referência o período da antiguidade com os mosaicos e telhas dos povos romanos e bizantinos, mas principalmente com os artesãos islâmicos que durante o século XIII criaram o Palácio de Alhambra, na Espanha. Pois bem, passando pela argila, concreto, telhas e depois pelos desenhos do artista gráfico holandês Maurits Escher, no início do século XX, as tesselações foram transpostas para as dobras no papel pelos professores Ronald Hesch e Shuzo Fujimoto em 1950 a 1970. A forma associada do origami tesselação é geométrica, a quantidade de folhas é uma única folha de papel e a técnica utilizada são apenas dobras. São os mesmos critérios do origami tradicional, mas o origami tesselação é uma área à parte por conta das repetições dos padrões geométricos, algo que é muito específico e único nesse tipo de origami, e também por conta do crescimento da sua importância, especialmente com cientistas mais atuais como Koryo Miura, o criador do Miura-Ori, um origami tesselação amplamente conhecido e utilizado na ciência e tecnologia. O quarto tipo é o mais recente das dobraduras, a snapologia ou origami em tiras. Criado por Heinz Strobel, a snapologia funciona de maneira parecida aos kusodamas, porque se trata de um origami modular, porém com a diferença de que os módulos são várias tiras de papel, tornando a figura tridimensional mais oca. A snapologia tem uma interessante aplicação nos projetos de arquitetura e design de moda devido à sua praticidade de montagem, que é pautada nos princípios matemáticos geométricos como sólidos de Platão e Arquimedes. O origami em tiras também tem uma relevante aplicação na engenharia de materiais com os chamados metamateriais ou materiais arquitetados, que eu sempre estou comentando aqui no Ciência do Origami. A forma associada da snapologia é geométrica, a quantidade de folhas sempre é mais de uma e as técnicas são cortes e dobras. E agora vamos para o origami que não é origami, mas sim kirigami, a arte de papel com cortes. É uma área artística tão grande quanto o origami em si e que tem os seus próprios tipos. Vamos a eles. Kirigami tradicional é uma peça artística de papel com dobras e recortes. A provável origem do kirigami veio da China juntamente com a invenção do papel, no ano de 105. O kirigami foi explorado na confecção de talismãs e brincadeiras de teatro. De forma geral, que se aplica a todos os tipos de kirigami, a forma associada pode ser representativa ou geométrica, o número de folhas de papel pode ser apenas uma ou mais de uma, e a técnica utilizada são dobras, cortes e colagem.
Kirigami arquitetônico. A arte de cortes no papel foi atualizada em 1981 por Masahiro Shatani, com a aplicação mais voltada para a arquitetura. São peças minimalistas que possuem planos, curvas ou retas feitos com dobras e cortes específicos. A maioria dos modelos, uma vez montados, não voltam ao estado planificado. Pop-up, o kirigami mais rentável e popular que existe por conta da sua aplicação em livros. O pop-up possui uma infinidade de cores, formas, cortes, colagens, dobras, e o seu desafio surge de conter objetos complexos fechados dentro do livro e de saltarem do plano, se tornarem tridimensionais quando a gente abre a página. Ou seja, diferente do kirigami arquitetônico, o pop-up está em um estado de transição permanente entre planificado e tridimensional. Papercraft. Mais aplicado ao design de embalagem e ao design de brinquedos, o Papercraft se trata do projeto de planificação de uma figura tridimensional, quer dizer, da concepção de uma peça complexa através de um plano com dobras, cortes, encaixes e ou cola. A principal diferença do Papercraft em comparação aos origamis e outros kirigamis é que a figura planificada não parte de um quadrado de papel, mas sim do recorte de uma forma específica e diversificada, além da união de vários tipos de dobraduras para compor um todo. Mas agora, por que existem tantas áreas diferentes do origami? O origami é uma linguagem de arte dinâmica e multifacetada. A sua origem histórica, que eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, reflete a sua estética, que é naturalmente mestiça, diversificada. E isso se dá por conta das diferentes apropriações dessa arte no Ocidente e no Oriente. Mas também é uma arte diversificada de mídias. Inicialmente, o origami era feito à mão. Depois, no século XX, vieram cientistas computacionais, como Ronald Hash e outros mais recentes, como Tomohiro Tachi, Jun Mitani, Robert Lang, e os origamis passaram a ser feitos no computador. Muitas técnicas foram sendo adicionadas à prática das dobraduras, e isso fez com que o origami não coubesse mais dentro dessa caixinha de definição, de ser uma arte de dobrar papel a partir de uma única folha e somente com dobras. Na verdade, ouso dizer que o origami nunca foi isso. Os kosodamas e os kirigamis são tão antigos quanto o próprio origami. Eu creio que essa definição inicial do origami tradicional tem mais um sentido de desafio, de missão. Como eu posso fazer um dragão super articulado, com detalhes nas pálpebras e íris dos olhos, tudo isso apenas com dobras, sem recortar ou colar? Aí eu acho que é bem mais interessante de se pensar, quando a gente fala desse desafio, dessa regra básica como se fosse um jogo, um quebra-cabeça. Agora, encarar essa definição como uma restrição, como um critério para separar e dizer, isso aqui é a arte pura do origami, e isso aqui é brincadeira de criança, não é origami. Aí eu já não acho tão interessante. Até porque os kosodamas e kirigamis têm os seus próprios desafios. Não é porque tem cortes ou usa cola que é fácil de ser feito. E também não é porque é difícil de se fazer que é necessariamente bonito no resultado final. Se você se aventura a tentar criar origamis, sabe que os mais efetivos, os mais populares, são justamente os que têm o passo a passo fácil, ou que são simples na sua forma final, mas que entregam tudo visualmente. E sem ser irônica, isso não é uma coisa fácil de se fazer. Chegar a essa forma básica que entrega tudo. Criar um origami simples, mas que é divertido de fazer, lindo, poético, extremamente simbólico, justamente por ter essa forma única como um tsuru. Vai tentar criar algo parecido com um tsuru, você não consegue, cara. E para que saber dessas diferentes classificações das dobraduras? Quando falamos de uma tecnologia ou inovação de mercado, sabemos que existe um projeto por trás, um design. E o design, que parte do raciocínio das dobraduras, consegue traduzir mais e melhor as diversas áreas do conhecimento em concretas tecnologias. Elucidar e entender o design do origami gera um know-how para a ação projetual como um todo. O pesquisador Ian Stewart, por exemplo, fala dessa importância de atuação do origami juntamente com as diferentes áreas da ciência do design. Ele diz que economizar espaço é um imperativo no comércio, na engenharia e nas estruturas dos seres vivos, e que ao longo das últimas 2 décadas, um grupo dedicado de matemáticos, engenheiros e cientistas computacionais estão desenvolvendo um novo ramo da matemática somente para entender a ciência da dobradura de objetos planos. E segundo ele, os resultados têm sido intrigantes e engenhosos, e já possuem aplicações em mapas, embalagens de comida, recipientes de bebidas dobráveis, airbags de carros
e antenas de naves espaciais. Isso sem falar das muitas outras tecnologias e inovações que a gente comenta aqui, como essa impressora 3D que imprime até 8 materiais simultaneamente e fabricou um robô origami centopeia que se move usando ar, ou esse metamaterial inspirado no origami Kreslin com memória mecânica e com aplicação na engenharia robótica e em criptografia. Não subestime o poder de dobrar sem saber onde vai dar.